Considerando, porém, os meios que já vimos, existe ainda uma outra maneira de conquistar um Estado e chegar ao poder. Este é pelo favor dos concidadãos. E para conquistar o Estado por esse meio não se faz necessário grande mérito ou sorte, mas sim uma venturosa astúcia. São dois os caminhos pelos quais se conquista um Estado ou se chega ao poder por esse meio: pelo desejo próprio do povo ou pela graça dos poderosos. Em todas as cidades, sem exceção, podem se encontrar exemplos dessas duas tendências. A razão disso é que o povo não deseja ser governado, e tampouco oprimido pelos poderosos, e estes, por sua vez, são obcecados, querem muito governar, e talvez até oprimir o povo. Este poder é concedido ao líder pelo povo ou pelos grandes, o famoso trambique, conforme a intenção de cada um. Quando os poderosos percebem que não podem resistir ao povo, passam a criar e elevar a reputação de um de seus escolhidos, e aí elevam este escolhido ao poder, para a sua sombra poder satisfazer suas ambições. E o povo, a grande massa, o rebanho a caminho de um abatedouro, do mesmo modo ao perceber que não consegue resistir à força dos grandes, passa a criar e a elevar a reputação de um concidadão e o eleva ao poder para defender-se sobre a sua autoridade. Entre essas duas tendências, aquele que alcança o poder sendo ajudado pelos grandes se mantém com maior dificuldade do que aquele que é eleito pela vontade do povo. A razão disso é que aquele que é auxiliado pelos poderosos estará cercado de muita gente que lhe parece igual e a qual deve favores, e por isso não pode comandá-la nem agir como quiser. Mas contudo, aquele que alcança o poder pela vontade do povo, aquele que a multidão, que a população gritou para chegar ao trono, este se encontra só, e ao seu redor não tem ninguém ou só alguns poucos que não estejam dispostos a obedecê-lo. E além do mais, não se consegue honestamente contentar os grandes sem ofender os pequenos. Porém o povo, a massa, o rebanho, pode ser satisfeito sem que se ofendam os poderosos. E sabe o porquê disso? É porque o desejo do povo é muito mais honesto do que o dos grandes. E estes desejam oprimir, e o povo, por sua vez, apenas não quer ser oprimido. O líder, em hipótese alguma, pode se sentir seguro diante da hostilidade popular, pois o povo é composto de muitos e não há como controlá-los. Contudo, entretanto, todavia, com relação aos poderosos pode, porque estes sempre são poucos. A pior coisa, a coisa mais horrenda que um líder pode esperar do povo hostil é que ele o abandone. Por outro lado, da inimizade dos poderosos não só deve temer que o abandonem, como também que o ataquem, pois estes possuem uma visão muito mais abrangente da situação. Os poderosos possuem muito mais astúcia que o povo e sempre têm tempo de se salvar, procurando se aliar aos prováveis vitoriosos. O líder inteligente necessita também estar e viver sempre com o povo, podendo perfeitamente prescindir dos poderosos porque está em suas mãos poder aumentar ou reduzir sua inteligência ou seu prestígio. E para elucidar esta parte, irei classificar os poderosos em dois grupos principais: aqueles que agem de modo independente e não se opõem ao seu estilo de liderança, e aqueles que, ao contrário, se opõem a tudo o que você faz. Os que agem de forma independente e não se mostram parasitas nem predadores, você deve respeitar e honrar. Os outros, aqueles que não simpatizam com você, precisam ser observados sobre dois aspectos. Se eles procedem assim por covardia ou por algum defeito natural de caráter, nesse caso você deverá tirar proveito deles, sobretudo se possuem a capacidade de te dar bons conselhos, porque em tempos de prosperidade, eles honrarão e nos adversos não haverá razão para temê-los. Quando, porém, eles não simpatizam com você e o contrariam de modo deliberado e por ambição, tome cuidado, pois essa é uma prova de que pensam mais em si mesmos do que em você. Esse tipo de indivíduo deve ser observado e tido como inimigo declarado, porque infalivelmente, na adversidade, farão qualquer coisa para ver a sua ruína. Acontece que quem chega ao poder pela popularidade precisa se manter amigo do povo, e isso na certa não será difícil, pois, como já disse, tudo o que o povo deseja é não ser oprimido. Aquele, porém, que chega ao poder contra a opinião popular, pelo auxílio e pelo favor dos poderosos, deve, antes de qualquer coisa, procurar conquistar a simpatia do povo. O que também, na minha opinião, será uma missão bem fácil. Basta mostrar que a sua liderança está comprometida com o bem-estar e a proteção do povo.
E como o povo tem uma tendência natural de simpatizar e se apegar mais quando recebem benefícios de quem esperavam apenas o mal, o povo se torna mais amigo desse líder e fiel a ele do que aquele que foi elevado ao poder pelo seu próprio favor. E isso, meu irmão, isso pode ser obtido de muitos modos, dos quais não se pode deduzir uma regra exata, porque variam muito de acordo com as ocasiões. Quando você acredita em si, quando você está convencido de que pode fazer coisas que criarão um impacto positivo na sociedade ou até mesmo na sua vida pessoal, essa convicção, de certa maneira, se manifestará claramente em suas palavras, ações e atitudes e irão contagiar todos à sua volta. Por quê? Porque eles pensarão que você tem razões para acreditar em si mesmo. Ao perceber, ao notar, ao ver que os outros estão acreditando em você, sua autoconfiança cresce ainda mais e se solidifica em si mesmo. E a partir desse momento, cada vez mais você desenvolve esse reforço interior de que não há limites para aquilo que você deseja conseguir. E, meu irmão, experiência própria, esse sentimento irradia poder e autoridade. As portas começam a se abrir. Limites e barreiras desaparecem e o caminho para suas conquistas surge à sua frente. Grandes líderes e empreendedores ao longo da história passaram por esse processo. Eles se convenceram de seu poder e da sua autoridade, que aos poucos se tornaram reais em sua vida. Se você busca aumentar o seu poder e o seu prestígio, se pretende se tornar um líder influente mesmo que ainda não possua grande poder, passe a agir como se o tivesse. Você se lembra da Lei 34 do poder? Haja como um rei para ser tratado como tal. Logo, como resultado, como consequência disso, você será tratado como se já possuísse tremendo poder. Compreenda, uma pessoa não pode ser tratada como grande se agir como alguém comum. Então comece por separar sua imagem da imagem de uma pessoa comum. Faça isso agindo de forma diferente, demonstrando a distância que existe entre um e outro. Seja um herói, não seja um homem comum. E mostrar essa distância não significa nada agir com arrogância, mas com segurança, com decisão e com dignidade. Use as 4 estratégias a seguir para impor uma imagem de poder e autoridade. Primeiro de tudo, seja digno. Levante o martelo do Thor. Brincadeira, dignidade é uma atitude da qual você nunca deve abrir mão, sobretudo nos momentos de maior adversidade. Para manter a sua dignidade, comporte-se sempre como se nada pudesse afetá-lo. E como se sempre tivesse à mão todas as ferramentas e todo o tempo do mundo para reagir ao problema. Em segundo lugar, seja ousado. Sempre haja com ousadia. Coloque seu valor nas nuvens e jamais estremeça diante de nenhuma insegurança. O mundo é dos atrevidos e dos ousados. Fique atento, porém, com os invejosos. Quando você se posicionar com ousadia diante da vida, surgirão todos os tipos de sentimento à sua volta, principalmente a inveja, o ciúme e o ressentimento. Ignore-os. Você não pode viver o tempo todo se preocupando com as emoções e as opiniões alheias. Defina o seu caminho, defina a sua jornada e siga em frente. Terceiro, não negocie com mensageiros. Procure sempre o líder maior. Nunca aceite negociar com seus assistentes ou seus mensageiros. Se aceitar dialogar com o mensageiro, estará se colocando no nível dele e não do líder maior. Mas ao aceitar dialogar apenas com quem está no topo, você imediatamente se coloca no mesmo nível dele. Ao negociar apenas com o líder, você assume o poder de um líder. E o quarto conselho, seja generoso com o líder mais poderoso do que você. Lembre-se sempre dos 3 reis magos, que até hoje são lembrados por terem presenteado o menino Jesus recém-nascido. Quando você for se reunir com um líder, use a generosidade como arma. Tire proveito da regra da reciprocidade. Dê um presente a ele, de preferência, dê-lhe algo discreto, porém muito valioso. Ao presentear um líder, você se coloca acima dele e o força a ser cortês e generoso com você. E isso é meio caminho em qualquer negociação. Por fim, lembre-se sempre de que não são os outros ou as circunstâncias que definem seu preço de mercado, mas sim você mesmo. Peça pouco e será isso que você receberá. Desse modo, defina o valor que você quer ter. Em seguida, envie ao mundo um sinal apropriado do valor que você definiu. Logo, verá que mesmo aqueles que não acreditavam em você mudarão seu ponto de vista e passarão a respeitá-lo pela sua autoconfiança, pela sua firmeza e pela sua ousadia. Mas lembre-se que, no entanto, firmeza e ousadia não devem ser confundidas com indiferença e arrogância.
Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. A voz do povo é a voz do poder, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Peço que se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e comente o que você está achando dessa série. Ajuda bastante ao algoritmo do YouTube recomendar para novos usuários. Até breve, meu irmão. Até breve, minha irmã.